Olha só, então, da aula passada nós vimos lá as leis de Newton, né? E resolvemos um exercício apenas sobre atrito, né? Mas era até um exercício assim teórico. Aí agora a gente vai fazer um exercício também, não um da UERJ, da FUVEST, mas é tudo exercício parecido, é, relativo à roldana. Deixa eu postar aqui o material. E tem um que é bem completo. Aí também a gente vai falar sobre força de atrito. Tá. Deixa eu postar aqui então o material. Seja bem-vinda, Gabriela. Demora um pouco para a pessoa conseguir ouvir você quando ela entra, capaz ela não ter te ouvido. Então tá bom. Mas de qualquer forma, vamos começar. Eu acho que tem mais alguém querendo participar. Oi, Tá. gente, boa noite. Eu realmente não ouvi, só ouvi a Vitória falando. Tá bom. Beleza. Boa noite. Tá, boa noite. Então vamos lá. Estão conseguindo ver direitinho aí o material que eu postei? Tá falando de compartilhamento de tela? Ainda não Sim. apareceu, não. Tá. Não para Espera mim. aí. Tá, espera aí. Bom, e agora? Estão conseguindo? Estão, né? Sim. Tá, beleza. Olha só, então nós vimos lá as três leis de Newton, né? Uma coisa também que eu vou só reiterar, mas também foi abordado na semana passada, é sobre as forças de contato, né? Na verdade, existem as forças de contato e a força de campo. A força de contato, o próprio nome diz, existe um contato entre dois corpos, beleza? Agora, ou seja, esse contato, na verdade, é um contato físico, né? Naquele par lá de ação-reação, né? É um par ação-reação, então esses corpos eles estão ali em contato, é um contato físico mesmo, como diz assim esse tipo de força. Agora, o que vem a ser a nossa força de campo, né? A força de campo, ela não existe um contato entre o par ação-reação, né? Na natureza aí, na bem da verdade, existe quatro forças de campo, né? A força forte, a força fraca, a força peso, né? E aquela força para quem está terminando, já terminou o terceiro ano, aí é aquela força aquela força eletrostática, né, de atração colombiana. Ou seja, então, entre esses corpos não existe um contato, né? Ou seja, existe uma distância entre um corpo e outro, e, e existe essa força aí de atração ou repulsão, né? Dando um exemplo aí da nossa força-peso, né? Que na verdade, o que é a força-peso? A força-peso, quando você coloca um corpo próximo à superfície da Terra, e na bem da verdade, eu tinha dito isso antes, né? Como, na verdade, quando o corpo cai, por que ele cai? Porque a massa desse corpo em questão, em relação à massa da Terra, né? Ele é muito pequeno, ele é quase que insignificante. Porque, na bem da verdade, esse corpo também ele está atraindo a Terra. Só que a Terra é gigantescamente em relação a esse corpo, né? Tem uma massa gigantesca, então quem vai ganhar essa briga aí é claro que é a Terra. Né? Só um exemplozinho, a força de interação, a força de atração colombiana ou repulsão, né? Isso aí, por exemplo, né?
aquela velha história, cargas iguais, por exemplo, dois corpos eletrizados com cargas iguais, né? O que vai acontecer? Eles vão se repelirem. E cargas diferentes, o que vai acontecer? Eles vão se atraírem. Mas aí é uma coisa que eu não sei se você já aguçou a curiosidade de vocês, é, por exemplo, quando a gente está estudando lá em química o núcleo do átomo, que são partículas positivas, né, que são os prótons, e eles estão ali muito, muito próximo um do outro. Mas a gente fala assim, bom, mas se cargas iguais não se repelem, esse aí é tipo um exemplo, tá, pessoal? Isso aí, só para abrir um pouquinho o leque, isso aí vocês, quem for estudar aí a parte de alguma área das ciências exatas, vai estudar isso aí com maior profundidade. Que na verdade, ou seja, os prótons estão lá, com exceção do hidrogênio, né, que tem apenas um, eles estão lá muito próximos um do outro e, na verdade, eles não estão se repelindo, né? Mas isso aí é porque a distância que existe entre um e outro é muito, 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 muito pequena, é uma distância, né? Eles não têm um contato físico, né? Mas aí, no caso, eles passam a atrair. Isso aí é só mais ou menos para aguçar um pouquinho a nossa curiosidade. Aí, olha só, Eu tô aqui já pensando em outras coisas, tipo, se todo corpo tem atração gravitacional, né? Aham. Mas por que que corpos supermassivos geram a deformação não só no espaço, mas também no tempo? Então, isso aí já é mais a parte da mecânica quântica, no caso, entendeu? Aí foge um pouquinho não é que foge um pouco do nosso escopo, né? Isso aí já são estudos aprofundados e, na verdade, eu acho que ainda são teses, que é uma coisa assim meio que teórica ainda, né? Entendi. Mas, a princípio, é isso aí, né? Até o limite quando a gente vê, por exemplo, né, o nosso sistema planetário, que, na verdade, isso aí que é abordado lá nas leis de Kepler, né? Pode ver, o Sol, né, em relação à Terra, ele tem uma massa gigantesca, e, na verdade, todos os outros planetas ali, eles giram ali, ele faz um movimento próximo de um movimento circular, né, mas, na verdade, é uma elipse, né? Essa elipse é quase que um movimento circular, não chega a ser totalmente circular, né? Então, que na verdade acontece ali a atração entre o Sol e o planeta Terra, ou outro planeta qualquer, né? Por exemplo, outro exemplo, não sei se eu respondi bem essa pergunta, por exemplo, entre a Terra e a Lua, né? Também existe ali a atração entre dois corpos, só que devido como como é que se diz, a força resultante entre eles é igual a zero, então eles ficam ali, né, perpetuamente. Também é um movimento constante, porque não há perda de energia. Não sei se eu respondi bem aí a sua pergunta. Mas assim, a Né? posição fica sendo a mesma para sempre? Ou tem tipo alguma atração? A gente está se aproximando ou está se afastando? Se tem como alguém sair dessa órbita aí para, tipo, sei lá, o último para Aham. Plutão. Plutão é pequenininho e levinho, ele pode ir embora, entendeu? Mas aí olha só, o que na verdade que acontece, né, que na verdade existe um equilíbrio. Por exemplo, o Sol está atraindo a Terra, e você falou o Plutão, né? O Plutão fica ali em movimento, vamos dizer um movimento circular, não sei o que seja circular, que a primeira lei de Kepler, ela fala que os planetas, eles descrevem uma trajetória elíptica, né, no entorno do Sol, e o Sol, ele ocupa uma das focais, né? Aí o que a gente pode dizer disso aí? Beleza, né? O Sol está atraindo a Terra, mas por que o Plutão ele não vai se afastando de uma maneira contínua, ou também ele pode vir se aproximando de uma maneira contínua em relação ao Sol? Mas só que tem um detalhe aí também. Na verdade, entre a Terra e o Plutão também existe uma atração, né? Aí, nesse caso aí, o que ocorre é um equilíbrio de forças, né? Tem um estudo avançado aí, eu posso até depois pesquisar, eu tenho aqui nos meus livros, nas minhas apostilas, que tem um cientista aí, se eu não me engano, acho que é Laplace, né? Ele tentou provar isso aí porque que o planeta ele não se afasta de uma maneira
contínua do Sol e também ele não se aproxima. Por que está sempre em equilíbrio? Né? É um campo que eu acho que ainda, na parte da física, eu acho que isso ainda não foi provado. Acho que não se levantou nenhuma tese convincente com relação a isso aí. Né? Depois eu vou ver onde que está esse material direitinho, quem quiser pesquisar, tá? Fica à vontade, mas ele tentou, e até quando eu fazia uma matéria, equações diferenciais, né? Que é um cientista que avançou muito nessa área da matemática, que também é uma área que ainda está, que ela está em contínuo avanço, né? Aí ele pesquisou sobre isso aí, mas, né? Ou seja, é um desafio aí para a humanidade aí, para gerações futuras, tentar montar aí uma lei, né, que realmente você possa aprovar. Por que não existe nem um afastamento e nem uma aproximação, né, do planeta em relação ao Sol? Beleza? Aí Beleza. tá. Vamos aqui então para o nosso exercício. Você tem esse mapazinho aí, né? Ele fala o princípio fundamental da dinâmica, forças de contato, né? Aí ele dá exemplo aqui de campo. Uma delas é a força de atração. A que a gente mais estuda aí é a força de atração gravitacional e lá na eletrostática, né? A força de atração colombiana. São um de dois exemplos das quatro forças de campo que existem na natureza. Beleza, pessoal? Então vamos lá, vamos partir aqui para o exercício. Esse exercício aqui nós fizemos na aula passada, né? Mas para quem não teve a oportunidade de acompanhar, aí ele fala o seguinte, é uma questão do Enem de 2013, ele diz o seguinte, uma pessoa necessita da força de atrito em seus pés para deslocar-se sobre uma superfície. Né? Ou logo uma pessoa que sobe uma rampa, né, reta será auxiliada pela força de atrito, exercida pelo chão em seus pés. Aí, porque na bem da verdade aqui, ó, né, o que há aqui? O que existe? Existe um par, né? São dois entes em estudo, no caso, quem são esses entes? A pessoa, no caso, o pé da pessoa, né? E essa rampa aqui em linha reta. São os dois corpos aí, ou seja, o par ação e reação. Na bem da verdade, que essa pessoa faz? Que, na verdade, ela aplica uma força de ação no chão. Na verdade, ela tenta empurrar esse chão para trás, como esse chão está fixo na Terra. De novo, aí a massa da Terra é bem maior, né? Ou seja, então essa pessoa ele pratica uma ação, né? E também ele vai sofrer uma reação. Agora, quem vai exercer a reação? Né? São termos aí distintos. Quem vai sofrer essa reação vai ser a própria pessoa. Por quê? Ela praticou uma ação de empurrar essa rampa através da sola dos seus pés, né? Como tem atrito, né? E, por exemplo, se fosse uma superfície aí lisa, uma rampa, sei lá, uma rampa inclinada de gelo, talvez a pessoa não ia ter sucesso, ia ficar ali patinando e não ia sair do lugar, né? Então, na verdade, aí a pessoa, beleza, né? Que na bem da verdade, o que essa pessoa tem? Ela tem uma força a peso, ou seja, a terra está traindo essa pessoa, para o outro lado, a força de atrito está empurrando essa pessoa. Aí, como ele não fala se o movimento é constante ou não, né? De qualquer forma, existe uma força de atrito, né? Então, essa força de atrito, na verdade, ela está sendo igual à força-peso, só que aí você tem que ver qual é o ângulo dessa rampa, que não vem aqui o caso, né? Mas, ou seja, se ele está subindo, né, algo está empurrando, algo está projetando essa pessoa, né, para a sua linha de subida, para onde ele está querendo chegar. Então, na bem da verdade, que força é essa? É a força de atrito, né? Aí ele pergunta aqui, ó, então a força de atrito, o que ela é? Ela é sempre paralela ao plano, né? Se o plano for inclinado, ela é paralela a esse plano,
né? E nesse caso aqui, ó, aí como ele fala, né, a força de atrito exercida pelo chão em seus pés. Ou seja, na verdade, por que ele está sendo impulsionado para frente, essa pessoa? Porque a força de atrito o está projetando para frente. Porque a pessoa está tentando empurrar essa rampa, e quando é no ato de andar, na verdade, ele está tentando empurrar a rampa, né, no sentido contrário ao sentido do deslocamento dessa pessoa. Aí o que acontece é, como atrito, então o atrito vai impulsioná-la para frente. Então, olha só, aí ela fala, ela é horizontal no mesmo sentido. Na verdade, pelo que a gente entende aí, né, logo a pessoa sobe uma rampa, se ela sobe essa rampa, então dá a ideia que essa rampa ela está inclinada, ela não está paralela, né? Beleza, se fosse uma rampa, sei lá, plana, aí sim, né? Além de a força de atrito ser paralelo à rampa, ele também seria também horizontal. Mas ele fala que ele sobe uma rampa, beleza, então a rampa dá a ideia de que ela é inclinada, né? Ou seja, tão perpendicular não é, paralelo ao plano no sentido contrário ao movimento. A diferença está aqui, ó. Então, na verdade, ó, ela é paralela ao plano, tá vendo como é que a B e a C aí nos induz ao erro, né? Então, na verdade, ela é o quê? É paralela ao plano, só que no mesmo sentido do movimento. É até uma questão de lógica você perceber. Bom, algo está projetando essa pessoa para frente. O que está projetando? É a força de atrito. Beleza? É até assim, intuitivamente, né? É fácil a gente conseguir perceber isso aí. Beleza, pessoal? Beleza. Aqui, ó, se tiver dúvida aí, tá, pessoal? Só me interromper aí que eu tento dirimir aí, tento sanar. Tá bom? Olha Ok. só. É, Tá bom. hã? Pode prosseguir? Sim. Tá, Sim, professor. beleza. Então, olha só, como é que as situações aqui, ela engana a gente, ó. Beleza, ele coloca aqui dois desenhos, um desenho, né? Beleza, aparentemente são idênticos, tá? Ele fala aqui, ó, em um experimento, os blocos 1 e 2 de massas iguais a 10, né, e 6 quilos, respectivamente, estão interligados por um fio ideal. Ó, isso aqui, quem é concurseiro e vai prestar vestibular, é muito difícil não cair uma questão dessa aqui. E elas são bem parecidas. O que muda é que eu tenho hábito de dizer para os concurseiros, né, para os candidatos. Na verdade, o que muda são os candidatos e a data, porque as questões são muito, muito parecidas uma com as outras. Então, muito bem, ó. Aqui ele fala, estão interligados por um fio ideal, né? O que vem a dizer, o que ele quer dizer com esse fio ideal? Ele é inextensivo e também não tem massa, né? A princípio ideal é que ele é inextensivo, ou seja, ele nem vai esticar, e também ele está falando que é para você, sei lá, desconsiderar a massa. Eu acho que tem alguém querendo participar. Espera só um pouquinho. Não. Beleza, voltou a imagem aí? Voltou, né? Tá. Então, olha só. Aí, na verdade, aqui, ele fala que a minha força F igual a 64 newtons é aplicada no bloco 1. Tá? Esse bloquinho aqui. Gerando no fio uma tração TA. Né? Até, olha só. Se vocês quiserem ir anotando aí, né? Eu anotei isso aqui, eu fiz esse exercício pausadamente, né? Para vocês treinarem aí. Na verdade, olha só, quando ele fala esse TA aqui,
que acontece? Esse bloco 1, né? Ó, eu tenho aqui essa minha força F aqui de tração. Esse meu bloco 1, né? Ele está sendo puxado por essa força F, né? E por outro lado, ele também está sendo puxado por esse meu TA aqui. Esse TA que está ligado ao bloco 1, né? Por que ele está sendo puxado pelo bloco 1? Aliás, esse TA que está aqui no bloco 1 também é uma força que está sendo aplicada no bloco 1. Né? Ou seja, quais são as forças que atuam nesse bloco 1 em questão? É a força F e essa minha força TA, essa força de tração, né? Que são forças aí de contato. Beleza? Mas aí, olha só. Mas apareceu esse TA aqui. Então, na verdade, o que é esse TA? Esse TA que está aqui no bloco 2, né? É uma força que... Porque, olha só, na verdade, esse bloco 1 aqui, aliás, o bloco 2, ele está puxando o T1, né? E, por sua vez, ó, como o bloco 2 ele está aplicando uma força em T1, né? Aliás, em TA, nesse bloco 1, o que o bloco 1 vai fazer? Ele vai reagir. Ou seja, aí nesse caso aqui, ó, ele vai tentar puxar esse TA, né? Então, na verdade, quem que é esse meu TA aqui da esquerda? É a força que o bloco 2 exerce no bloco 1. E esse TA aqui da direita, na verdade, é a força que o bloco 1 ele exerce lá no bloco 2. Eu fiz essa questão aqui de duas maneiras. Aí embaixo aqui, ó, olha só, intuitivamente, né? Aí ele fala que aí ele mudou. Essa minha força F, ela não vai ser mais aplicada no bloco 1. Ela vai ser aplicada no bloco 2. Poxa, intuitivamente a gente pensa, né? Então TA é igual a TB. Ele só inverteu aqui a posição, né? Mas aí, na verdade, isso aqui te induz ao erro. Ou seja, eu vou ter o meu TA um valor e esse meu TB, eu também vou ter um outro valor. Aí, olha só, aí ele pergunta... Aí, o que ele pergunta aqui? Pessoal, essa questão aqui da UERJ aqui, porque a UERJ, vocês sabem que a maneira de admissão da UERJ ainda é o do nosso velho vestibular. Assim como as universidades estaduais de São Paulo também, através da FUVEST, no caso vestibular da FUVEST. Tá. Aí, olha só, aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular quanto vale esse meu TA. A princípio, se ele colocasse aqui ó, uma acertativa TA igual a TB igual a 1, muitas pessoas talvez seriam induzidas ao erro. Aí o que ele faz? Aí, né, ele pede TA sobre TB. Aí o que eu fiz aqui? Ó? Aí depois, pessoal, essa questão aqui vocês podem baixá-la na internet, né? E acompanhar a questão com a resolução aqui que eu fiz. Beleza? Então, olha só. Partindo aqui do princípio fundamental da dinâmica, né, ou a segunda lei de Newton, o que eu tenho? A força resultante, ela vai ser igual aqui a massa vezes a minha aceleração. Aí, olha só, se eu olhar para o meu bloco 1, quem que é a minha força resultante? O F e o TA. Mas só que o que está acontecendo aqui? A partir do momento que esse bloco ele começa a deslocar, suponhamos que ele vai ter um movimento acelerado, né? Olha só, a mesma aceleração que o bloco 1 vai ter é a mesma aceleração que o bloco 2 também vai ter. Ou seja, a grosso modo falando, eles estão caminhando juntos, né? Eles estão caminhando junto através dessa força aqui que está tracionando aqui o bloco 1, que por sua vez está tracionando o bloco 2. Aí, olha só. Beleza, ó, força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Mas quem é a massa? Bom, é a massa total, M1 mais M2, vezes a aceleração. A aceleração, o M1 vai ter a mesma aceleração e o M2 irá ter a mesma aceleração. Aí eu coloquei aqui, para a gente não ficar voltando, ó, M1 é igual a 10 kg, M2
igual a 6 quilos. E a força F é igual a 64 newtons. Beleza. Aí, como ele fala que a superfície é lisa, aí eu coloquei que a minha força de atrito, então, nesse caso, porque ele fala que é uma superfície lisa, né, ou um plano, ou para desconsiderar a força de atrito, aí só para não cair no nosso esquecimento, tá, pessoal? Eu coloquei aqui, ó, FAT, ou seja, a força de atrito, é igual a zero nesse caso. Beleza. Aí, olha só, por que eu cheguei aqui, a minha aceleração é igual a menos 4 newtons? Pelo seguinte, olha só. Então, toda vez que você coloca a letra em uma setinha em cima aqui, a gente sabe que essa nossa setinha tá denotando que é uma grandeza vetorial. Ou seja, ela tem um módulo, ela tem a direção e tem um sentido, né? Aí, olha só, quando eu chego a essa conclusão aqui, ó, que a minha aceleração, ó, o vetor aceleração é igual a menos 4 newtons, na verdade é o vetor, né? Esse menos 4 newton aqui, ó, olhar só para o 4, esse 4 é o módulo, ou a magnitude, grosso modo falando é o módulo, né? Grandes partes do livro vai falar módulo. Beleza, o meu módulo é 4 newtons, esse menos aqui, ó, significa dizer que a direção da aceleração, né? A minha direção da aceleração para essa minha primeira figura aqui, onde está o TA, ela está caminhando da direita para a esquerda. É o valor, é porque quando a gente olha, tá, pessoal, aquele gráfico lá, a direita do gráfico é positivo, a esquerda é negativo, aquilo ali é uma convenção. Você pode colocar o contrário também. Bom, para a direita é negativo, para a esquerda é positivo, mas, né, vamos fazer da maneira que a gente aprendeu a fazer. Só um lembrete, né? Isso aí é uma convenção. Se você atribuir o valor contrário, você pode, desde que você sempre mantenha esse valor contrário. Muito bem. Aí, olha só, aí eu coloquei aqui que o meu vetor aceleração, quem que é o meu vetor aceleração? Menos 4 newtons. Ah, pessoal, só para eu retornar aqui, ó, eu tenho que minha força resultante, né? Quem que é a minha força resultante? É 64 newtons. É essa minha forçazinha aqui, ó, né, que está fazendo todo esse conjunto tracionar, porque eu estou analisando aqui, eu não estou analisando o bloco 1 apenas e o bloco 2, eu estou analisando todo esse meu conjunto. Força F, bloco 1, bloco 2. Então, olha só, eu coloquei menos 64 aqui justamente pelo seguinte, ó. A minha força também, ela está apontando lá para o meu sentido negativo. Aí eu coloquei, então, a minha força resultante, ó, o meu vetor força, ele tem a direção apontando para o negativo, para a esquerda, né? E esse 64 é o valor do módulo do vetor força resultante. Beleza, pessoal? É o módulo vetor força resultante. Aí eu coloquei aqui, ó, a massa, que eu não sei quanto que é, se ela é mais ou menos, eu simplesmente apliquei lá a segunda lei de Newton, força resultante é igual a massa vezes a aceleração, né? Quem que é M1? 10, mais 6, 16, ou seja, então, aí o que eu tenho? Eu coloquei a minha aceleração aqui, o vetor aceleração é evidência. Aí eu tenho o vetor aceleração é igual a menos 4 newtons. Beleza. Agora eu vou analisar caso a caso. O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou pegar apenas o bloco de massa 1. Tá? Eu até coloquei em caneta vermelha aqui, ó, primeiro caso. Eu vou analisar apenas o meu bloco de massa 1. Né? Voltando para o desenho aqui, ele está aqui, ó, apenas o bloco de massa 1. Então, quais são as forças que atuam no bloco de massa 1? Aqui eu coloquei, ó, em menos F, né, que é o vetor F, que ele tem a direção apontando para o negativo, e o valor de 64. Mais o meu TA, que é a minha tração. Né? Eu coloquei aqui, ó, o vetor TA. Isso aqui é igual a M1 vezes a minha aceleração. Aí, beleza, eu trocando os valores aqui, ó, o que eu vou ter? Que menos 64 mais TA é igual a 10, que é a massa do bloco 1,
vezes menos 4. Aí o que eu fiz? Substituir aqui ó, o vetor aceleração, tá bom? Pelo módulo e pela direção dele aqui, ó. A direção horizontal, sentido negativo. Beleza. Aí eu achei aqui, ó, quem que é o meu vetor TA? O meu vetor TA é igual a 24 newtons. Beleza. Aí aquele par lá, ação-reação, né, vocês podem olhar aí depois na parte teórica, que o módulo, por exemplo, ó, quem pratica a ação, o módulo, ação-reação, eles são iguais. Os módulos são iguais. Agora a direção é oposta, né? Só você lembrar, se você estiver empurrando a parede ela vai te empurrar, ou seja, ela vai te aplicar uma força de reação contrária à força de ação. Isso aí eu acho que está até bem definido, né? Beleza, eu tenho que meu TA aqui, esse meu TA aqui é igual a 24 newtons. Beleza. Agora, e se eu isolar o meu bloco 2? Né? Será que eu vou achar menos TA? Menos TA por quê? Ele está apontando aqui para a esquerda. Beleza? Ele está apontando para o sentido negativo. Bom, mas será que eu também vou achar menos TA? Eu sei que eu vou ter eu sei que se eu não achar menos TA, minha continha vai estar errada. Então, olha só, quais são as forças que atuam no bloco 1? As forças que atuam, aliás, no bloco 2, é apenas o meu TA. Beleza? E se eu isolar esse bloco, o bloco 2, né? Ó, segundo caso, eu isolei o bloco M2. Beleza, eu tenho que TA, né, que é igual a M2, que é 6, vezes menos 4, que é o vetor aceleração que eu substituí aqui, ó. Ah lá, beleza, TA é igual a menos 24 newtons. Tá vendo, pessoal? Não é mágica, você vai só aplicar a segunda lei com aqueles conceitos já teóricos que nós já vimos. Beleza, eu tenho que meu TA é menos 24 newtons. Ó, beleza, se eu voltar aqui para o meu desenho aqui, ó, eu tenho ó, aqui a força de ação, ou seja, ó, o bloco 1 está puxando o bloco 2. E o bloco 2, como nem bobo nem nada, o que ele vai fazer? Ele também vai puxar o bloco 1. Né? Só que os sentidos são opostos. Né? Ou seja, ação e reação. Né? Ou seja, o 1 puxa o 2, o 2 vai puxar o 1. Né? Olha só, então a direção, os sentidos são opostos. A direção é a mesma direção e os sentidos opostos. É o que nós chegamos lá no nosso cálculo. Tá, pessoal? Isso aí é questão de treinamento. Você pegar um monte de exercício e fazer, vocês vão ficar fera nisso aí. Beleza, ó, eu achei, ó, beleza, TA menos 24 newtons. O TA analisando aquele bloquinho de massa 2. Muito bem. Aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou analisar, ó, o cálculo de TB. Ó, o meu TB é na figura de baixo. O que eu fiz? Mesma coisa, ó. Princípio fundamental da dinâmica. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Mesma coisa. Se eu olhar aqui para o bloco, aqui o desenho está embaixo, né? Eu tenho que a minha força, apenas a força F fazendo todo esse conjunto aqui andar, ó. Todo esse conjunto andar. Tanto o bloco 1 e o bloco 2. Essa força aqui, TB, né, e TB, né, que são ação e reação, bom, na verdade, ela está agindo entre esse par aqui, ó, ação e reação. Um age, puxa, o outro reage da mesma intensidade. Tá ok? Então, aqui, ó, então, olha só, essa força aqui está entre o bloco 1 e o bloco 2. Agora, essa força F, ela está sendo aplicada todo esse conjunto. Aí, ó, aí o que eu fiz? De novo, força resultante é igual a massa vezes aceleração. Aqui eu tenho, ó, aqui vai aparecer 64 positivo, porque, ó, módulo, vetor, força resultante. O módulo é 64, o sentido, beleza, está apontando para o sentido positivo. Então, ela vai ser positiva. M1 mais M2, claro que vai ser 16, né? Aí eu vou achar a minha aceleração. Quem que é minha aceleração? Nesse caso aqui,
Tá vendo, pessoal, que agora o vetor aceleração, ele apareceu com valor aqui positivo, né? Beleza, então a aceleração tanto desse conjunto e esse conjunto, as acelerações vão ser iguais, porque a força F é igual, né? Só que esse meu TB aqui, que já vai ser diferente de TA, que a gente vai calcular agora. Então, olha só, a minha aceleração eu já achei, 4 newtons, né? Aí, o que eu fiz aqui, ó? Primeiro caso, o que eu peguei? O que é o meu primeiro caso? Eu analisei o bloco de massa 1 separadamente, né? Aí, voltando aqui, ó, peguei o bloco 1 e analisei ele separadamente. Bom, a aceleração dele está apontando para o sentido positivo. Essa minha tração aqui do bloco 2, aplicando a força no bloco 1, apareceu esse TB, né? Esse outro meu TB aqui é a reação de quem? Ó, se esse bloco 2 vai puxar o 1, então o 1 vai puxar o 2, ele vai sofrer uma reação, no caso o bloco 2, e vice-versa. Aí, olha só, o que eu fiz aqui? Beleza, aí eu tenho que o meu TB é igual a 40 newtons. Tá, realmente, ele está apontando para o sentido positivo. Mas e vem cá, agora aí vem aquela pergunta, e se eu isolar apenas esse bloco aqui, o bloco 2? Se eu isolá-lo, eu vou ter a mesma tração TB? Vai ter, se não tiver, tipo, estou tirando uma prova real, né? Se não tiver, é porque alguma coisa está errada. Aí o que eu fiz aqui, ó, TB mais F, analisando apenas o bloco de massa 2. Que é igual a TB mais a minha força é igual a M2 vezes a minha aceleração. Aí o que eu tenho aqui? Ó, TB mais 64, que é aquela força F, que é igual a 6 M2 vezes o 4. Ou seja, então, meu TB, né? Quem que é o meu TB? Achei, ó, 64 vindo para cá, ó, ele vai ficar com sinal negativo. O TB, o vetor TB é igual a menos 40 newtons. Esse TB aqui que está sendo aplicado no bloco 2. Ó, beleza, ele está apontando para a esquerda. Isso aqui só para provar, pessoal, que o módulo são iguais, a direção também, os sentidos que, no para-ação-reação, os sentidos que são opostos. Aí, olha só, aí eu cheguei na minha conclusão. Ó, TB é igual a 40 newtons. Menos 40 newtons, o vetor TB. Mas se que ele pede TA, ele pede, ó, TA sobre TB. Quem que é esse meu TA? É apenas o meu módulo, ou a minha intensidade. Então, ele pede aqui, ó, o módulo da intensidade de A sobre o módulo ou a intensidade de B. Tá bom, pessoal? Aí, ó, aí eu peguei ó, o meu módulo de TA, que eles são iguais, né? Olha só, o módulo aqui são iguais, as direções que mudam. E o TB, mesma coisa. Então, a resposta correta aqui, ó, TA, aí eu fatorei aqui, né, 3 vezes 8, 24, cortei o 8 de cima com o de baixo, eu tenho que TA sobre TB é igual a 3/5. Acharam difícil? Não, né? Vamos lá. Só é Vamos. longo o exercício. Como é que é? Só é longo a resolução. É longo, mas na bem da verdade, não é que é longo, é que eu fui fazendo passo a passo, para vocês entenderem. Aí, por exemplo, se você baixar um outro exercício desse, ou folhear aí o seu livro, né, questões de vestibulares, aí você já não vai ter tanta assim, dificuldade, depois de treinando, você não vai ver que é tão longo assim. Né? Na verdade, eu fiz aqui de duas maneiras, né? Fui, às vezes, até várias vezes eu fui redundante, mas é para o pessoal entender direitinho. Né? Realmente, é longo, mas se você for aplicar os conceitos, primeira, segunda, terceira lei de Newton, ação e reação, né? Tudo bem, eu não vou dizer também que é muito fácil, não vou dizer que é fácil, mas também não é aquela coisa assim difícil, é questão de você treinar, começar a pegar vários exercícios dessa maneira aí,
e começar a fazer, que você vai ver que é tão longo assim. Beleza? Aí, olha só. Aqui, ó, a questão da polia, né, que eu falei que eu ia fazer. Aí teve até uma colega que falou que sempre, né, ela não consegue fazer, mas a partir de hoje vai conseguir fazer. Olha só, eu tenho aqui o meu livro aqui do Estado, né? Esse livro ele é muito bom, ele fala bem, ele explica bem sobre essa parte aqui agora que a gente vai estudar. Olha só, na bem da verdade, olha só, a questão que eu falei, ó, o UFRJ de 2002, né? E a questão do Enem de 2016, tá vendo? Ó? Tantos anos se passou e as questões, né? O que muda vai mudar, o que muda eu acho que tem as pessoas que vai lá prestar o concurso. Mas a questão, a parte teórica de fazer, não muda muita coisa. Então, muito bem, olha só. Eu tenho, ó, essa bem aqui, ó, de 2002, da UFRJ, que é análogo ao Enem de 2016, né? O princípio que a gente vai calcular aqui é o mesmo. E tem esse aqui também, um outro exercíciozinho aqui da FUVEST, né? Olha só, nesse caso aqui, a minha montagem aqui já é diferente. Tá vendo? Aqui, ó, nesse aqui, eu tenho, ó, várias polias móveis, né? Pode ver que a minha configuração aqui, dessa minha montagem aqui, aonde que ela difere, ó. Uma das diferenças está aqui. Essa minha polia móvel, né? O que quer dizer polia móvel? Além dela girar, né? Porque essa aqui, ó, essa aqui gira, a polia de baixo também gira, né? Agora, o que denota que ela é uma polia móvel? Ah, mas pô, ela tá girando, então todas as duas são móveis. Mas ela quer dizer que ela é móvel aqui, ó, no sentido que imagina esse menino aqui puxando, tracionando essa corda. Esse peso irá suspender. Bom, em tese, né? Suponha que ele tenha força e massa o suficiente para isso, né? Esse peso aqui, se por acaso ele conseguir suspender esse peso, o que vai acontecer? Por que ela é polia móvel? Ó, essa polia, além dela girar, ela também vai fazer um deslocamento. Nesse caso aqui, ó, esse deslocamento ele é paralelo ao deslocamento da massa aqui que ele está deslocando. Beleza? Ou seja, ó, então se essa massa aqui, partindo de um princípio que ele vai conseguir suspender essa minha carga, né? Ou seja, porque é paralelo, essa carga vai subir, esse meu conjunto aqui também, ó, ele vai ter um deslocamento paralelo ao deslocamento dessa massa. Tá, pessoal? Partindo de um princípio que vai ter força suficiente para tal. Aí, olha só, agora analisando aqui essa questão do Enem, a mesma coisa, né? Ó, por que elas são móveis? Ah, por que ela polia móvel, né? Porque, ó, da maneira que essa massa aqui ela vai deslocando, ó, essas polias aqui também é como se ela vai deslocando junto com essa minha massa, né? E ela tem a mesma direção também do deslocamento dessa massa, por isso que ela é polia móvel. Agora essa aqui, ó, por que ela é fixa? Dá a ideia de que ela está fixa aqui, sei lá, num teto, em alguma coisa que não deixa ela fazer esse movimento paralelo ao deslocamento da carga. Simplesmente isso, a diferença está nisso aí, né? E pode ver nessa configuração aqui, ó, no centro, ó, além dessa cordazinha aqui, que está ligada à polia móvel, que também está ligado a essa massa, né? Além dessa aqui, não tem mais nenhuma. Pode ver, ó, eu não tenho mais algum outro cabo que está ligado no centro da polia móvel. Aqui eu não tenho. Aqui também, ó, eu não tenho. Eu tenho uma polia móvel, mas olha só, além do cabo que está ligado na polia móvel e a massa que pretende se deslocar, não tem mais nenhum cabo ligando.
Tá vendo só? Já são configurações diferentes e maneiras de se calcular também diferentes. Essa aqui, ó, lá da... Acho que é da FUVEST. Tá vendo? Essa polia móvel, além desse cabo que está ligado à massa que pretende se deslocar, também tem outra massa, uma outra corda que está ligada ao centro da polia móvel. Aí depois eu vou mostrar para vocês aonde que está a diferença dessa conta que a gente tem que fazer para descobrir quem é essa minha força F. Beleza, tá vendo? Ó? Essa aqui é uma questão discursiva da FUVEST. E parece que o grau dela, assim, eu não achei assim, muito complicado, não. Então, muito bem, ó. Vamos fazer essa aqui da UERJ, que eu achei ela um pouquinho simplesinha. Eu achei um pouco mais simples. Tá. Se eu não me engano, tem uma questão discursiva também. Olha só. Então, na bem da verdade, quando você faz essa montagem aqui, esse acoplamento de polias, que na verdade você quer facilitar, de alguma maneira você vai facilitar para alguém conseguir suspender essa carga de uma maneira mais fácil. Muito bem. Aí, olha só. Então, na verdade, ele fala, ó, a figura abaixo mostra um sistema constituído por fios inextensíveis e duas roldanas, né? Todas de massa desprezível. Quando ele fala que a massa é desprezível, porque essa roldana aqui, quando ela começa a girar, ela tem um momento de inércia, ou seja, isso aí é a parte. Então, não é para a gente considerar isso aí. Então, olha só, a roldana móvel A, ele já te deu praticamente toda a questão, quando ele fala qual que é a roldana móvel. Né? A roldana móvel A, aliás, a roldana A é móvel, e a roldana B é fixa. Calcule o valor da massa M1 para que o sistema permaneça em equilíbrio estático. Muito bem. Né? Só lembrando aí que a gente tem dois tipos de equilíbrio. Temos o equilíbrio estático, né? E aquele equilíbrio também dinâmico, quando o corpo está se movimentando em velocidade constante. Muito bem. Aí, olha só. Para que esse corpo aqui entre em equilíbrio. Aí, olha só, x aqui da questão, ó. Primeiro, você tem que analisar qual é a massa que se pretende deslocar. Né? A primeira é a massa que pretende se deslocar. Beleza, aí eu coloquei aqui ó, o peso P. Né? Ou seja, porque na bem da verdade, quando ele coloca essa massa 1 aqui, na verdade ele quer facilitar esse equilíbrio. Né? Suponha que eu tenho que colocar aqui uma massa de 100 quilos. Pô, de 100 quilos para manter 2 quilos só suspenso, ou igual ele fala em equilíbrio estático, não vai compensar muito. Tem que colocar aqui uma massa de equilíbrio que ela seja menor do que isso aqui. Ó. Agora imagine a gente, algum de nós, puxando essa corda aqui, igual está lá naquela questão lá da FUVEST. Imagine alguém tentando puxar essa corda aqui. Na bem da verdade, o que se pretende fazer? Pretende-se facilitar o trabalho. É um tipo de máquina, né? A máquina ela pretende facilitar o trabalho do homem. Muito bem. Então, olha só, imagine se eu tenho que fazer uma força de 100 quilos para puxar, aliás, uma força de 100 newtons para puxar aqui 20 newtons. Bom, não vai compensar, né? Ou seja, eu vou sair meio que no prejuízo. Então, eu vou deixar para lá. Então, na verdade, o que se pretende é facilitar o meu trabalho. Muito bem. Então, se pretende facilitar o meu trabalho, o que eu vou fazer? Ó? O meu F, vou colocar aqui essa meu F em evidência, que é igual a P. Bom, esse P, que é a massa que pretende suspender, eu tenho que dividi-la por alguma coisa, né? Por um número, claro, maior que 1, né? E para reduzir a minha força. Né? Na verdade, é uma maneira que a gente tem de facilitar as coisas. Então, o que eu tenho? Eu tenho que exercer uma menor força possível. Então, qual é a menor força possível?
né, eu vou colocar ela aqui em evidência, eu vou fatorá-la. Então, eu vou colocar aqui o meu F é igual ao meu peso, a massa que pretende se suspender, ou tracionar, ou movimentar, sobre alguma coisa. Esse alguma coisa, ó, é 2 elevado a N. Aí eu coloquei aqui, ó, a força é uma força que se pretende, né, suponhamos que alguém que vai fazer essa força, o peso, a massa vezes a gravidade que você pretende suspender, né, e quem que é esse meu N? Ó, tá bom aqui, pessoal, aqui é 2 elevado a N. Quem que é esse N? N é o número de roldanas livre. Beleza? Quem que é o N? O número de roldanas livre. Aí, o que eu tenho aqui, ó? Bom, eu tenho que a minha força, no caso, né? Quando eu começar a suspender essa massazinha, ó, eu vou começar a afastar ela aqui da superfície terrestre. O que vai acontecer? Vai acontecer uma atração, né? Vai existir uma força-peso. A minha massa, a Terra, vai puxar o corpo, né? De outra maneira também, o corpo vai puxar a Terra, mas já é sabido que ele vai perder essa batalha aí. Muito bem. Então, olha só. Aí eu tenho aqui M1, né? Que é essa minha massazinha aqui, vezes o G, que é a gravidade, que é igual a 2, o 2 da massa que pretende se deslocar ou manter em equilíbrio, vezes G, que é a aceleração da gravidade, sobre 2. Eu coloquei 1 aqui, tá, pessoal? Só para chamar mais atenção mesmo. Então, ou seja, por que 1? Esse meu N aqui, ó, eu tenho apenas uma rodana livre. Então, a 2 elevado... Né, eu coloquei 1 aqui mesmo só para chamar atenção. Ou seja, então, o meu M vai ser o quê? É igual a 1 quilo. Então, se eu colocar uma massa M1 aqui de 1 quilo, eu vou manter todo esse sistema aqui em equilíbrio. Beleza, pessoal? Aí, olha só. Agora vamos partir aqui para o Enem, e não tão antigo assim. Olha só, aqui, essa questão, ela é um pouquinho mais completa. A gente vai usar a força de atrito. Eu fiz até um adendozinho aqui nessa questão aqui da força de atrito, tá? Que eu fiz até desenhei o gráfico aqui, vou trabalhar um pouquinho melhor em cima dele agora. Então, olha só, vamos ver aqui a história, ó. Uma invenção que significou um grande avanço tecnológico da antiguidade, a polia composta ou associação de polias, é atribuída a Arquimedes, né? Aí fala aqui a data. O aparato consiste em associar uma série de polias móveis, tá vendo aqui, ó, uma série de polias móveis a uma fixa. A figura exemplifica um arranjo possível para esse aparato. É um arranjo possível aqui para o aparato. É relatado que Arquimedes teria demonstrado para o rei Hierão, né? Esse Arquimedes aqui, se eu não me engano, acho que foi ele que descobriu a densidade, né? Teria demonstrado para o rei Hierão um outro arranjo desse aparato, movendo-se sozinho, né? Que o Arquimedes aqui, ele ia puxar sozinho um corpo gigantesco. Movendo-se sozinho sobre a areia da praia um navio repleto de passageiros e cargas, algo que seria impossível com a participação de muitos homens. Né? Suponham que a massa do navio era 3.000 quilos e que o coeficiente de atrito estático entre... Tá vendo aqui, pessoal? Ó, relembrando aí que nós temos dois tipos de atrito. O atrito estático, né? Que dá a ideia de quê? De estar parado, o corpo está parado, e o atrito cinético ou dinâmico. Cinético, só lembrar, ó, a energia cinética. A energia cinética tem velocidade. Tá, só fazendo um paralelozinho aí. Ou dinâmico, a pessoa é muito dinâmica, conversa muito, vai em muitos lugares, não para, é a mesma coisa, dá a ideia de movimento. Então, ó, nós temos dois tipos de atrito, o estático e o cinético ou dinâmico.
né, entre o navio e a areia era de 0,8. Lembrando que o coeficiente de atrito ele é adimensional, né, e não tem unidade, e que Arquimedes tenha puxado o navio com a força F. Ou seja, ele dispensou muitas pessoas, montou um aparato lá de polias e puxou sozinho. Ou seja, ele queria... Por que ele montou esse aparato? Para facilitar o trabalho, que ele ia puxar sozinho. Então, de alguma maneira, eu tenho que facilitar o meu trabalho. Né? Paralela, ó, é puxado o navio com a força F paralela à direção do movimento. Né? E de módulo igual a 400 newtons. Considere os fios e as polias ideais, né? Aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo quadrado e que a superfície da praia é perfeitamente horizontal. Ou seja, não é um plano inclinado. Aí, muito bem, ó. Aí a Vela pergunta, quantas polias foram necessárias? Né? Deixa eu só primeiro analisar o meu gráfico aqui, da força de atrito. Né? Aqui, pessoal, olha só. Imagine na casa de vocês aí, uma geladeira lá, uma máquina de lavar, um móvel, né? Qualquer, pronto. Um móvel que você possa vir movimentar. Muito bem, um guarda-roupa. Tá, se ele estiver paradinho lá, né? Suponhamos que ele está num plano horizontal e ele está parado, não tem ninguém tentando empurrar esse armário, né? Então, ó, não tem ninguém tentando, eu vou olhar para esse gráfico aqui da horizontal, né? Então, olha só, é uma força e a vertical aqui é a força de atrito. Então, olha só, suponhamos que a geladeira está lá paradinha, e não tem ninguém tentando movê-la ou empurrar para mudá-la de lugar. Então, olha só, se eu não estou aplicando nenhuma força sobre essa geladeira, a minha força de atrito, ela é zero. Aí, o que está acontecendo? Aí, suponhamos, partindo do princípio que você começa a aumentar a força. Eu tenho que arredar essa geladeira. Aí, você vai aumentando a sua força, Ó, da maneira que você vai aumentando a sua força, a minha força de atrito estático também ela está aumentando, né? Ela tá, por exemplo, você está aumentando a força e a força de atrito estático também, ela está aumentando, até que ela atinja um valor máximo, uma força de atrito estático máximo, né? Ou seja, para ele calcular, para ela chegar a essa força máxima, por quê? É a partir dessa força ela começa a se movimentar, né? Aí eu não sei se alguém já fez essa experiência, né? É perceptível isso aí, que quando ela começa a movimentar, parece que você já pode diminuir a tua força. Por que você pode diminuir a tua força? Pelo seguinte fato, que essa minha força de atrito estático, ela deixou de ser estático e passou a ser dinâmico ou cinético. Aí, no caso, ela reduz. Então, se ela reduziu essa minha força de atrito estático, tem um exercício legal aí do gráfico, ele fala sobre o freio ABS. Na próxima aula a gente até pode fazê-lo, resolver, só para ficar mais sacramentado esse gráfico aqui, né? Então, olha só, você vai aplicando uma força, até que você atinja essa força máxima, a minha força de atrito estático máximo. Aí essa geladeira vai começar a se movimentar. Mas para que ela se movimente, o que tem que acontecer? Você tem que atingir a força de atrito estático máximo. Muito bem. Então, olha só, a partir do momento que você atingiu a sua força de atrito máximo, e o corpo começou a se movimentar, claro, né, nesse exato momento, ela deixa de ser estático, essa força de atrito deixa de ser estático e passa a ser dinâmico ou cinético. Aí, olha só, aí no caso ela diminui, né? Mas para ela atingir essa força máxima, você tem que aplicar uma força F também, ação e reação. Na verdade, você está empurrando a geladeira e a força de atrito está fazendo um movimento contrário ao sentido que você está empurrando. Beleza. Agora aqui ó, vamos analisar. Tá bem, pessoal? Aí, ó, já que nós analisamos esse gráfico aqui da força de atrito máximo, né? Vamos tentar calcular aqui
né? O que eu tenho que fazer para calcular essa minha força de atrito? Porque ele fala aqui, ó, a massa do navio, né, é 3 toneladas e o coeficiente de atrito estático entre o navio e a areia é 0,8, né? Então, na verdade, o que se pretende fazer? Ele vai aplicar uma força nesse navio que até ele começa a se movimentar. Quando ele começar a se movimentar, essa minha força de atrito deixa de ser estático e passa a ser cinético ou dinâmico, né? Agora, como é que a gente tem que calcular aqui, ó? Primeiro, né, o Arquimedes foi lá e começou a puxar esse cabo, né? Aí, tá, ele puxou esse cabo até que essa força aqui também começou, né, que ele reduziu a força até que chegou aqui. Aliás, essa tração, esse cabo que está ligado ao navio, né? Então, as forças que atuam nesse navio aqui, na verdade, vai ser o quê? A minha força F, né? Vamos colocar aqui F do navio, Fn. Ou seja, então, para isso aqui começar a se movimentar, eu tenho que romper a minha força de atrito estático, né? Então, olha só, enquanto esse corpo aqui está tentando ser puxado e ele não está se arrastando, então eu tenho, ó, que a minha força de atrito aqui, se ele estiver aumentando a força de atrito também ela vai só aumentando até que ela atinja um valor máximo. Ela atingir o valor máximo, ele vai começar a se deslocar. Muito bem. Aí, olha só, aí eu peguei, bom, eu tenho essa minha força F aqui, que ele falou que é de 400 newtons. Bom, eu tenho uma força de 400 newtons, eu tenho que puxar um navio gigantesco aqui, que só a massa dele é 3.000 quilos. Como é que a gente vai fazer isso? Olha só. Então, olha só, eu vou estudar quais são as forças que atuam nesse navio. Então, quais as forças que atuam nele? A minha força de atrito, eu esqueci de colocar aqui. Eu tenho aqui a minha força, né? Não, aqui no caso, quem que é a minha força de atrito? Essa minha força de atrito, né? Ou seja, nesse caso, a força de atrito, ó, eu estou tentando puxar o navio para cá e a minha força de atrito está puxando ao contrário. Ou seja, ela está tentando impedir o deslocamento desse navio aqui. Muito bem. Aí, olha só, eu parti desse princípio aqui, ó. Então, quem são as forças que atuam nesse navio? É a minha força de atrito, né? Eu tenho a minha normal, lembrando aqui, ó, que a normal, né? Reiterando aqui, essa minha normal é sempre perpendicular ao plano, né? Toda vez que vocês falarem em força normal, ela dá a ideia de perpendicularismo, né? Ou acho que é ou ela é transversal, uma reta transversal que ela faz um ângulo de 90 graus com a outra semi-reta. Muito bem. Então ela é normal, né? No caso, ao plano, aonde esse corpo está apoiado, e também eu tenho o meu peso. Eu sempre vou ter o peso da Terra puxando o corpo. Muito bem. Aí o que eu tenho aqui, ó? Primeiro, né? Aí ele começa, esse exercício aqui, ele já começa a ficar um pouquinho mais completo. Aí olha só, primeiro, como nós vimos lá na aula de composição de vetores, né? Eu só posso somar o módulo de vetores quando eles estão em uma mesma direção. Se não tiver, eu não posso fazer, né? Então, o primeiro momento, o que eu fiz? Eu analisei, né, todas as forças que estão aqui na minha vertical, tá? Ou seja, ó, sentido, módulo, direção e sentido. Direção, vertical. A minha normal está apontando para cima, né, que é uma força de reação. É uma força de reação, é uma força de contato entre o bloco, no caso o navio, e esse plano. Ou seja, o navio está em contato com o plano. Beleza. E eu tenho essa minha força de campo, que é a minha força peso, que está sempre apontando lá para o centro da Terra. Então, olha só, nos sentidos verticais aqui, ó, na direção vertical, o que eu tenho? Eu tenho a minha normal, né? Então, aqui, na verdade, eu fiz aqui um diagrama de forças,
né? Então, olha só, eu tenho a minha normal, eu tenho o meu peso. Aí, se eu for analisar para o navio, ó, bom, ele vai ter um deslocamento, pretende-se dar um deslocamento horizontal para esse navio aqui, e não nesse sentido vertical. Ou seja, nesse sentido vertical, o meu movimento é igual, a aceleração dele é igual a zero. Ele não vai deslocar no sentido vertical, apenas no horizontal. Aí eu coloquei aqui, por isso que N, a normal mais o peso é igual a zero. Né? Então, quem é a minha força normal? Aí daqui a pouquinho eu vou explicar por que eu calculei essa minha força normal. Né? Então, eu tenho aqui o meu normal, a minha força normal. Mas o peso, quem que é o meu vetor peso? Né? Esse meu vetor peso, ele tem um modo, ele tem uma direção e um sentido. O peso sempre está apontando para baixo. Ele sempre, o peso, o vetor peso, a direção dele sempre vai ser, aliás, o sentido sempre vai ser negativo e a direção sempre vai ser vertical. Né? Então a gente já, ouvi falar em força-peso, então a direção sempre vai ser vertical e apontando para baixo, sentido negativo. Como o navio ele não vai ter nenhum deslocamento vertical, eu coloquei que isso tudo aqui é igual a zero. Né? Então, eu tenho que meu N, aqui, ó, o meu peso apareceu aqui, porque aqui seria, ó, N, na verdade, eu tenho menos, aí eu ia substituir o vetor peso por aquele famoso mg, massa vezes a gravidade. Aí ele veio para cá com sinal positivo. Aí eu tenho que o meu N, a minha normal, quem que é a minha força normal? Vai ser a massa do navio vezes a aceleração da gravidade, que aqui ele falou que ele arredondou para 10, que na verdade é 9,8 e uns quebradinhos. Tá, ele arredondou para 10 para facilitar aqui a nossa conta. Beleza, eu tenho aqui a minha normal, vai ser igual a 3, ó, trabalhando com notação científica aí, tá, pessoal? Aí eu tenho que a minha normal é 3 vezes 10 elevado à quarta. Muito bem. Aí, olha só, aí eu calculei aqui a minha força de atrito. Ah, mas por que eu tenho que calcular a força de atrito? A minha força de atrito máximo no caso aqui, né? Por que eu tenho que calcular essa força de atrito? Porque eu tenho que saber qual é a força mínima que eu tenho que aplicar nessa corda aqui para romper essa força de atrito aqui, máxima. Ou seja, ela existe um valor máximo essa minha força de atrito. Né? Aí eu tive que calcular, porque eu tenho que saber qual é a força que eu vou ter que aplicar nesse cabo, que ela tem que ser no mínimo, se eu tiver a intenção de movimentar esse navio, ela vai ser no mínimo maior, ou ela tem que ser igual a essa minha força de atrito estático máxima. E depois que ela rompe essa condição de estático dela, ela vai passar a ser dinâmico. Muito bem. Aí, olha só. Aí eu tenho que o meu FAT, como é que eu vou calcular a minha força de atrito? É normal, né, que nós já calculamos, vezes o coeficiente de atrito que ele tinha nos dados, que é um valor adimensional, ele não tem dimensão. Então, muito bem, quem que é a minha força de atrito? É aquele 3, é a normal, vezes o coeficiente de atrito. Olha só, a normal, 3 vezes 10 elevado à quarta, vezes 0,8. Pode ver, pessoal, que essa força de atrito aqui, ela se aproxima bem de 1. Por que de 1? Né? Eu não sei se alguém já teve a oportunidade de caminhar sobre a areia, pode ver que a pessoa tem uma certa dificuldade, né? Porque aí, no caso, não só a aspereza, tem outros fatores também, mas a areia em si na verdade, a dificuldade é porque é a pressão que você exerce sobre ela e ela escoa. Mas, ou seja, suponhamos que quanto mais essa superfície for lisa, né, menos é esse meu coeficiente de atrito. Por exemplo, se você for caminhar sobre o gelo, né, o gelo sei lá, o coeficiente de atrito é bem próximo de zero. Agora eu vou caminhar sobre uma superfície asfáltica, sobre o asfalto, né? A rugosidade do asfalto é bem maior, né? De tanto que o coeficiente de atrito dele também deverá ser um pouco maior. Muito bem.
Aí eu calculei aqui, ó, a minha força de atrito, fazendo as nossas continhas aí, né? É 2,4 vezes 10 elevado à quarta. Muito bem. Aí, olha só, tá vendo que a maneira da gente calcular esse exercício é igual àquela questão da UERJ, só que na UERJ ele te deu o valor de N, né? E aqui ele quer saber qual é esse valor de N, né? Qual é o número mínimo de polias para que eu consiga movimentar, né? Quem é o valor mínimo de polias para que eu vou aplicar aquela força de 400 newtons e consiga produzir uma força maior que a minha força de atrito estático do navio. No caso, não vou nem dizer maior, igual, né? No mínimo igual, porque depois que ele começa a movimentar, a minha força de atrito ela diminui, porque ela passa a ser dinâmico. Tá? Então, olha só, aqui ele pede para você calcular o N. Então, se você não tiver uma artimanhazinha matemática, a maneira de você calcular essa questão aqui é um pouquinho, não é que é mais difícil, né? Aí você tem que lembrar lá daqueles conceitos de função exponencial, né? Aí o que eu fiz aqui, ó? Beleza, eu tenho que a minha força, que é o que o Arquimedes lá vai fazer, 4 vezes 10 elevado ao quadrado, vezes 2 elevado a n, né? Mas quem é esse 2 elevado a n? Fatorando o n aqui, ou deixando o n em evidência, eu tenho que... Aí o que eu fiz aqui, ó? Jogadazinha matemática, tá, pessoal? Aqui como se fosse 2,4 vezes 10 ao quadrado, vezes 10 ao quadrado. Aí, somando, ou seja, ó, mantendo as bases, somando os expoentes, aí vai ser mesmo que 10 elevado a quarta. Isso aqui é tipo um atalho que você faz, né? Aí, na verdade, o que eu tenho? 2,4 vezes 10 elevado ao quadrado, vezes 10 elevado ao quadrado. Aí eu cortei um desses 10 elevado ao quadrado com esse 10 elevado ao quadrado do lado daqui da equação. Aí, na verdade, o que me sobrou? 2 elevado a n, né, que vai ser igual a 240 dividido por 4. Que isso aqui vai ser igual a, né, esse valor aqui, essa razão aqui vai ser igual a 60. Muito bem. Aí, olha só, não vai ter como eu calcular uma polia aqui. Eu achei 3,9 polias. Esse N aqui, ele sempre vai ter que ser um valor inteiro, né? Aí, se eu pegar e falar esse 60, né? Aí eu vou ver que eu vou ter um valor N aqui próximo de 6, 5, alguma coisa, né? Ou seja, na verdade, o que eu fiz aqui? Eu peguei e fatorei o 60, né? Coloquei ele lá em fatores primos. Eu tenho 60, que é dividido por 2, como se eu tirasse um MMC dele. Muito bem. Aí eu tenho que, quando esse meu Nzinho aqui for igual a 6, né? O que eu vou ter? Ó? Quando o meu N elevado a 2 é igual a 2 elevado a 6. Ah, mas quando eu tiver 2 elevado a 6, eu vou ter, esse meu valor aqui vai ser, se eu não me engano, 64. Né? E a força mínima que eu tenho que fazer aqui, ó, é 60, beleza. É isso que eu falei. Se eu colocar 2 elevado à quinta, aí não vai atender a minha situação. Porque 2 elevado à quinta vai ser igual a 32. Né? Ah, mas a minha força de atrito estático máximo ali não é 32, é 60, então eu tenho que aumentar uma poliazinha aqui. Né? Porque eu tenho que produzir uma força maior do que aquela força de atrito. Ou no mínimo igual, né? Entendeu por que eu fiz isso aqui? Ó? Porque se eu coloco aqui 2, se eu coloco aqui 2 elevado à quinta, eu ia ter 32. Ah, mas eu tenho que fazer uma força de no mínimo 60. Aí eu acrescento mais um, que vai ter o quê? 2 elevado a sexta. 2 elevado a sexta vai ser igual a 64. 2, 4, 6, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Tá certo. 64. Né? Ou seja, o que eu faço? Aí, na verdade, essa funçãozinha exponencial, o que eu fiz? Ó, aí eu cortei as bases. Ó, cortei o 2
desse lado com 2 desse outro lado, aí sobrou simplesmente que N é igual a 6 polias. Então, é a quantidade mínima de polias que eu tenho que ter, a quantidade mínima de polias móveis que eu tenho que ter para que eu aplique uma força aqui de 400 e consiga produzir lá na frente uma força de atrito, né, tem que ser maior do que essa força de atrito estático, maior do que aquele meu 2,4 vezes 10 elevado a quarta. Tá vendo como é que facilitou o trabalho? E as questões que a gente vai encontrar pela frente aí, se a gente não estiver preparado, infelizmente a gente não vai conseguir fazer. Essa aula aqui, essa questão aqui, né? Aí olha só, pode ver que ela é um pouquinho diferente das duas anteriores. Por que que é diferente? Até a fórmula é um pouquinho diferente, né? Eu vou resolver ela passo a passo, né? Eu não resolvi porque hoje não deu tempo. Então, olha só. Então, na bem da verdade, eu já tenho uma jogada aqui, ó. Das duas questões que nós resolvemos anteriormente, se eu olhar para a minha polia móvel, né? Além, né, no caso das questões anteriores, tá, pessoal? Além da força, né, da minha corda aqui para tracionar a massa, além dessa cordinha, eu vou ter uma outra corda ligada ao centro aqui dessa polia móvel. Então, essa maneira aqui da gente calcular, ela é um pouco diferente, tá? Mas também, assim, não é grandes, não chega assim ser... Na verdade, é até mais fácil de achar, porque, na verdade, o que eu tenho aqui, ó, a minha força, ó, primeiro, eu tenho que facilitar essa suspensão desse peso aqui, eu tenho que aplicar no mínimo. Para facilitar meu trabalho, eu tenho que aplicar no mínimo uma força menor que 1.800 newtons. Então, na verdade, aqui como é que vai ficar? Ó? Essa minha força, ou seja, o que você quer facilitar, ele vai ficar no primeiro lado aqui da igualdade, o lado esquerdo. Eu vou ter que minha força vai ser igual né, a força que se pretende suspender dividido por alguma coisa, porque senão não vai adiantar nada todo esse meu trabalho, ele tem que ser menor. Né? A força que eu tenho que exercer tem que ser menor do que isso aqui. A intenção não é facilitar. Então, aqui, ó, eu colocando o meu F em evidência, eu vou colocar que isso aqui vai ser igual à força que se pretende suspender, né, sobre 2, aí no caso não é 2 elevado a n, né? Eu tenho que é 2 elevado a n, aliás, espera aí, é 2, não é 2 elevado a n, é 2 vezes n, né? N polias móveis, mais 1. Por que mais 1? É justamente que eu tenho que colocar, eu tenho que considerar esse meu cabo aqui, ó. Que, na verdade, eu tenho 3 cabos aqui ligando essa minha massa, que vai suspender essa minha massa de 1.800 newtons, né? Então, na verdade, quem é a força que ele quer fazer aqui, ó? Opa, tem que ser menor do que 1.800. Bom, se eu olhar para esse 1.800, eu vou ver que nessa minha polia móvel aqui, né, que é aquele, ó, 1.800 sobre 2 vezes N, né? Quem que é 2N? 2N N de polias móveis. Nesse caso aqui, eu tenho apenas uma polia móvel, né? Mas eu vou somar esse 1 aqui, justamente por causa dessa minha cordinha central aqui, né? Que, na verdade, que eu vou ter, ó, um cabo, 2 cabos, 3 cabos, que vai suspender essa minha massa, esse meu peso de 1.800 newtons. Ou seja, então a resposta aqui seria o seguinte, ó, a minha força tem que ser no mínimo 1.800 dividido por 3, que, se eu não me engano, vai dar 600, né? Ou seja, eu tenho que aplicar uma força aqui de 600 newtons para eu suspender essa carga de 1.800 newtons. Beleza, é uma questão discursiva, ó. Que força mínima F se deve aplicar na extremidade A do fio
para que o corpo comece a ser erguido. Ou seja, a força mínima que ele tem que aplicar é 600 newtons. Beleza, é a mínima. Aí ele coloca aqui uma outra proposição aqui na letra B. Seria possível a uma pessoa de peso 500 newtons erguer um bloco puxando um fio verticalmente pelo ponto A? Explique. Não, não seria. Por que não seria possível? Olha só. Imagine se essa pessoa aqui tiver suspenso. Se ele tiver suspenso, né? Ou seja, aqui, ó, as forças que vai atuar sobre ele vai ser a minha força peso, que é de 500 newtons, mas ó, se ele está puxando esse peso aqui de 800 newtons, então o que está acontecendo? Esse peso está puxando esse menino aqui. Né? Então, ou seja, ó, eu tenho um peso dele de 500 newtons e uma força aqui também atuando sobre ele no sentido para cima, porque ele está tentando puxar esse peso para baixo, né? Então, ele tem uma força aqui, ou seja, ó, ele está praticando uma ação. Ou seja, ó, a ação que ele está praticando é de puxar ela para baixo, que tem que ter no mínimo 600 newtons. Logo, o que vai acontecer com esse menino? Bom, se ele está praticando uma ação, ele vai sofrer uma reação. E essa reação vai ser do quê? Desse peso aqui, puxando ele no sentido contrário. Ação e reação. Aí ele puxa o cabo e o cabo puxa esse menino. Aí eu isolando esse menino aqui, ó, as forças que eu vou ter atuando sobre ele, vai ser de 500 para baixo e 600 para cima. Direção vertical, sentido. Ora, o peso é para baixo e esse aqui é para cima. Então, na verdade, o que vai acontecer? Ele vai ser erguido por essa massa aqui, ó. Como a massa já está no chão, né, já está apoiada aqui sobre esse plano, né? Então, na verdade, infelizmente, como ele é muito magrinho, tadinho, ele não vai conseguir puxar esse peso, justamente porque a massa que ele tem é 500 newtons. Se por acaso ele puxar, esse peso vai puxar ele ao contrário, ele ainda vai subir. E como a força resultante aqui é diferente de zero, ele ainda vai subir com o movimento acelerado, porque eu vou ter, ó, 500 apontando para baixo e 600 apontando para cima, é igual a massa dele vezes a aceleração. Ou seja, a força resultante que atua sobre ele é diferente de zero, então ele vai subir em um movimento acelerado. Aqui não vai acontecer, porque esse peso aqui já está apoiado, né? Agora vamos imaginar o seguinte, né? Um carinha bem forte sobe mais ou menos coloca aí um pouquinho acima do nível aqui, esse peso de 1.800 e pede para esse menino aqui, rapaz, faz favor, eu tenho que ir ali, segura a corda aqui para mim. Se por acaso esse menino tentar segurar a corda, esse peso vai fazer um movimento para baixo, o menino vai fazer um movimento para cima. Então, só seria possível a pessoa erguer o bloco puxando o fio? Não. Verticalmente no ponto A? Não. Mas por quê? Porque ele tem que ter no mínimo, pelo menos para ele manter isso aqui equilíbrio, ele tem que ter no mínimo 600 newton, usando aquela teoria lá do par, ação e reação. Ok, pessoal? Aí na semana que vem, a coleguinha aí que fez uma pergunta aí muito pertinente sobre lá por que os planetas não se afastam, não se aproximam. Eu vou ver onde que está aqui, aí eu mando o link aí na semana que vem, só para vocês aí já ficando aí mais, como é que se diz, mais interessado aí no ramo das ciências. Ok, pessoal? Até a próxima, então. Boa aula. Eu vou ter que encerrar aqui que a professora Sarita, né, de biologia, já está começando a aula dela, tá bom? E me prontifico aqui, se por acaso alguém tiver alguma dúvida, quiser mandar e-mail ou postar também no próprio grupo, tá? Aí eu tento resolver, tento responder, a gente tenta até fazer junto também, tá bom? A tecnologia aí tá aí ao nosso favor. E digo-se de passagem que eu acho que essa educação à distância aí veio que para ficar, que é uma ferramenta e tanto. Tá bom, pessoal? Até a semana que vem, então. Bom estudo aí para todo mundo. Beleza, obrigada. Tá bom. Ó, tenta resolver esses exercícios aí que nós fizemos e vocês vão achar muito, muito, muito exercício parecido. Aí já não vai ficar caminho, como se você já vai ver alguns atalhos aí por esse caminho.
Tá bom, pessoal? Até a bom. próxima. Estudos aí, beleza? Beleza, até semana que vem. Na Tá, semana ok. Tá bom. Até semana que vem para todo mundo. Bons estudos aí agora aí de biologia para vocês.